Olá, simpáticos, tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um tipo de movimento que depende da aceleração, tá? A aceleração, pessoal, ela nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em função do tempo, tá certo? É essa grandeza que vai permitir a gente verificar o quanto que a velocidade aumenta ou diminui, tá certo? E para isso, a gente utiliza uma forma extremamente simples para se calcular o valor da aceleração. Segue aí. A aceleração escalar média, ela é dada pela seguinte fórmula: A, que vai ser a nossa aceleração, que geralmente a gente utiliza metro por segundo ao quadrado como unidade dentro do sistema internacional, ela é igual ao quê? A variação da velocidade, que é dada em metros por segundo, essa variação, ela é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Isso aí tudo dividido pelo intervalo do tempo medido em segundos, tá certo? Então veja só, quando um corpo está aumentando ou diminuindo sua velocidade, existe uma taxa que a gente pode calcular, que é a aceleração, tá? Para a gente classificar o movimento, tá, em função dessa aceleração, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente já viu antes, tá certo? Nós já vimos que a velocidade de um corpo vai influenciar, vai determinar o tipo de movimento, se ele é progressivo ou ele é retrógrado. Mas quando a gente classificava um movimento lá atrás em progressivo e retrógrado, era só olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo; velocidade negativa, movimento retrógrado, tá? No entanto, agora com a aceleração, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que comparar tanto o sinal da velocidade como da aceleração. Ou seja, se eles tiverem o mesmo sinal, ou seja, eles estão no mesmo sentido, significa que nós temos um movimento acelerado. Isso significa que, à medida que o tempo passa, a velocidade vai ficando cada vez mais rápida, independente da orientação, seja progressivo ou retrógrado. Agora, se você analisa o movimento e a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, isto é, eles têm sinais contrários, um é positivo e o outro é negativo, nós temos um movimento que nós chamamos de, pasmem, retardado, que significa o quê? Que à medida que o tempo passa, o movimento ele fica mais lento, tá? Então é normal imaginar que quando está acelerando, está aumentando a velocidade, e quando está retardando ou freando, estamos diminuindo a velocidade, tá certo? Em função da aceleração, que é uma influência num determinado tipo de movimento, nós temos um que a gente estuda muito, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. O que vai trazer de diferente desse movimento para aquele que a gente já viu antes? Agora a trajetória continua sendo retilínea, no entanto a aceleração agora ela é constante. Então a gente vai ter sempre um movimento em que a velocidade vai estar variando conforme uma aceleração, que não muda. Tá certo? Para isso, a gente vai ter que analisar algumas formas, algumas funções para esse movimento. E como agora a velocidade está se alterando com o tempo, é normal de se esperar que nós teremos algumas expressões extras para analisar esse tipo de movimento. Fica um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Então vamos lá. A função horária dos espaços vai ser dada por essa fórmula que parece que é muito grande, né? Mas se você notar, ela lembra bastante aquela fórmula que a gente já viu antes, o S é igual a S0 mais VT. Só tem um detalhe ali no final. Vamos conferir o que cada coisinha significa? A primeiro termo aí, ó, o S é o nosso espaço final. É igualzinho que a gente já viu antes. O S0 é o espaço inicial, ou seja, de onde ele começou a se movimentar nesse tipo de situação. Depois seguimos mais a velocidade inicial vezes um instante de tempo, e aí temos a parte nova na fórmula. Veja que a aceleração dividido pelo tempo multiplica o mesmo instante de tempo usado antes, só que esse tempo está ao quadrado. Tá certo? Então essa fórmula, embora pareça ser muito grande, ela é um pouquinho maior do que a gente já viu. E ela carrega algumas diferenças exatamente devido ao quê? A sua dependência com a aceleração. E aí você coloca aí um detalhezinho, né? Note que se a aceleração é igual a zero, a função fica igualzinho à do MRU. Tá? No começo é bastante complicado usar essa forma, porque a gente não está habituado a estudar esses tipos de movimento, mas com o tempo, fazendo 1, 2, 3 exercícios, a gente vai acostumando mais com essa expressão. Tá? Então agora a função horária dos espaços obedece essa expressãozinha que a gente acabou de ver. Tá?
A próxima função que a gente vai ver é a função horária da velocidade. E aqui a gente já está mais tranquilo, porque a fórmula lembra muito a estrutura da fórmula do MRU, o S é igual a S0 mais VT, que a gente já viu antes. Então vamos lá. Se você olhar bem, a função horária da velocidade ela é mais curtinha, e ela lembra bastante a função que a gente já viu no MRU. Tá? Então nós temos que a velocidade final dada em metros por segundo, ela é igual à velocidade inicial em metros por segundo também, mais a aceleração em metros por segundo ao quadrado vezes o instante de tempo que se quer calcular essa velocidade. Então veja, a forma como a gente manipula essa expressão, ela é muito parecida com a expressão que a gente já viu no MRU. Se a gente quer determinar a velocidade de um corpo em um determinado instante de tempo, basta conhecer a sua velocidade inicial e a sua aceleração. Seguindo os nossos estudos, nós vamos falar dos diagramas de movimento. Nós já vimos diagramas de movimento para o MRU, o S é igual a S0 mais VT, nos trazia gráficos que eram retas, e era bem tranquilo trabalhar. Aqui não vai ser diferente, nós vamos ver o diagrama da velocidade, que utiliza como fórmula base a função horária da velocidade. Então confere aí. Como vocês podem notar, o diagrama horário da velocidade é muito semelhante aos diagramas que nós já vimos no MRU. Note que a velocidade em função do tempo se transforma numa reta ao analisar graficamente o movimento. Essa reta é dada aí por uma velocidade inicial, que é aquele pontinho que a reta corta o eixo vertical, e dependendo da sua progressão, se ela aumenta ou diminui, nós podemos classificar aí uma tendência da sua aceleração. Veja que se a inclinação da reta for como o gráfico da esquerda, nós temos um sinal positivo para a aceleração, e se for uma inclinação como nós vemos no gráfico da direita, nós temos uma aceleração negativa. E aqui nós também podemos utilizar uma propriedade que nós já vimos nos diagramas de velocidade anteriormente. Quando a gente quer calcular o deslocamento que um corpo realiza em um determinado intervalo de tempo, basta calcular a área entre a curva característica da velocidade e o eixo do tempo. Veja só como é que fica graficamente. Então note que no diagrama horário da velocidade nós temos a curva representando a progressão da velocidade e nós podemos destacar essa área debaixo dessa curva entre ela e o eixo do tempo. Ao calcular o tamanho dessa área, entre aspas, vamos deixar bem claro isso, nós estaremos calculando quantos metros, quantos quilômetros um corpo se deslocou nesse mesmo intervalo de tempo. Então, galerinha, para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês estejam entendido, continuem estudando, revisem o assunto, tentem fazer as questões propostas e qualquer dúvida é só falar. Nos vemos na próxima.